A educação inclusiva é um direito para todos os alunos, garantindo que cada criança, independente de suas necessidades especiais, tenha acesso a um ensino de qualidade. E é a partir do professor que essa inclusão acontece dentro da sala de aula. Contudo, quais são os desafios que os professores enfrentam para tornar essa inclusão uma realidade? Bem, a educação inclusiva, para mim, é um divisor de águas, né? É um momento em que realmente a educação, ela olha para aqueles que sempre foram segregados, né? Então, quando você passa a olhar para todas as pessoas com deficiência dentro da escola, você inclui. A partir da educação inclusiva é que a gente pode realmente trazer para dentro de sala esse acolhimento no total. Trabalhar com a inclusão social, que possibilita trabalhar com eles, a socialização, entre mostrar para eles, para acreditar que são capazes de ser educados e ter essa aprendizagem, para mostrar que, apesar que algumas coisas têm que ser adaptadas, mas são capazes de se formar, um dia entrar numa universidade, como todo mundo tem. A educação é isso. Quando você inclui de verdade, quando você coloca a criança com deficiência dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, você gera uma sociedade melhor. Então, quando você convive com o diferente de você, você aprende a respeitar. Então, quando isso tem desde a educação infantil, vai crescendo, você vai aprendendo. Acho que a importância da educação é isso. Falar de inclusão é algo necessário e urgente para a sociedade. Dar vez e voz àqueles que por muito tempo ficaram à margem e agora é um dos principais objetivos da educação. Mas para que isso aconteça, quais os desafios enfrentados pelos professores? O maior desafio ele é diário. Diariamente a gente está num ambiente escolar, onde a gente chega com material para o aluno, a gente fica a madrugada pensando em como fazer aquele aluno interagir com a aula que nós vamos dar, né? Fazer ele socializar. É porque essa luta diária que nós temos com eles, quando não é atingido aquilo que a gente planeja, acaba te desmotivando, mas é assim mesmo aí que se a gente para pensar um pouco mais com calma, é assim mesmo. Tanto com os alunos típicos como os atípicos, nem tudo que tu planeja tu vai conseguir. E com eles ainda mais apurado esses sentimentos, porque vem a pressão familiar, a pressão da escola, da direção, da CEMED com a gente. E a gente quer dar resultado do nosso trabalho, né? E esse desafio vem de dentro da gente mesmo, né? Para transmitir esse conhecimento. Uma das grandes dificuldades enfrentadas por esses professores é a falta de conhecimento necessário voltado para essa área. Eu não tive um grande conhecimento na universidade, então foi muito forte para mim primeiro dia quando eu fui entrar em uma sala de aula que tinha com laudos, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Então eu tive que buscar recursos na internet, que eu posso, estratégia, como trabalhar. E que a gente passa pela universidade só tem uma matéria, que é a educação inclusiva, né? Então a gente vê muita teoria e quando a gente chega aqui numa sala de aula, a gente vê que é tudo muito diferente do que a gente viu na universidade. Então o que mais me impactou foi, eu nunca me esqueço, eu entrei na sala de aula, era uma turma assim, de 40 alunos, e eu tinha 2 alunos com TEA, e eu nunca tinha trabalhado com TEA, né? E eu não sabia qual caminho seguir. Então eu nunca me esqueço que eu sentei e eu perguntei para eles, como era que eles gostariam que eu trabalhasse com eles, qual era a forma, e eles conseguiram falar para mim como eles gostavam. E com o tempo a gente foi caminhando junto, mas a primeira minha reação foi olhar, né, e ver aquela turma e ver que tudo que a gente aprendeu na universidade é muito superficial, né? A gente precisava, eu acho que a educação ela está encaminhando para que a inclusão realmente aconteça em todas as esferas, não só na educação, né, de forma geral. Então a gente precisa ter mais
mais aulas sobre inclusão realmente na universidade, porque hoje em dia você precisa ser professora de todos. Você não pode ser uma educadora só de crianças que não têm deficiência. A falta de estrutura é algo comum em muitas escolas. Também é um dos fatores que afeta o trabalho dos professores. A própria dificuldade da estrutura, né? Às vezes o ar-condicionado não tá dando vento, ventilação boa. Isso mexe um pouco com as crianças, né? Propriamente até o autista, né? E sente, eles têm sensibilidade. Até próprio recurso mesmo didático, tem, mas aí não é aquele amplo que poderiam pensar, tem várias possibilidades de trabalhar. Esse recurso tecnológico, com uma caixa de som, às vezes quebra, tem que ajeitar, aí fico sem esse recurso. Às vezes o teclado, por exemplo, tô sem o teclado agora, não funcionou, aí tem que dar... Aí a parte burocrática, eu tenho que mandar ofício para a secretaria para mandar ajeitar, aí demora um pouco, aí eu fico com essa dificuldade. É mais o recurso estrutural, às vezes é didático, que não tem esse gama de possibilidades. Diante de tantas dificuldades encontradas por esses professores, existe ainda outra que talvez seja mais difícil: a falta de apoio das famílias. Essa nós pensamos que a maior dificuldade é a presença da família para que elas vivam mais a vida escolar de seus filhos, né? Eu passei um trabalho de pesquisa sobre o gênero musical da nossa região e dei para um aluno autista fazer o trabalho, só que eu dei toda a orientação como a família poderia ajudar. Então, quando chegou essas orientações, a avó dele me ligou dizendo que ele não faz esse tipo de trabalho, que esse tipo de trabalho ele não conseguia fazer. E eu falei, não, tenha calma, ele consegue. Eu não tenho conhecimento para fazer isso com ele, né? Aí da importância de a gente trazer a família para mais perto da sala de aula, para mais perto da escola. Porque cada família tem a sua realidade. Realmente tem famílias que não têm o conhecimento suficiente para estar dando apoio, né? Tanto financeiro também. E eu fui lá na casa, eu dei uma orientação e ela entendeu melhor e consegui dar um apoio para ele, né? E quando chegou no dia da apresentação dos seminários, esse aluno ele veio tão alegre com o material dele. Professor, já é minha vez, já posso falar, e eu deixei ele por último, né? Ele trouxe cartaz, ele falou sobre o carimbó. Ele enrolou a calça dele, ele queria dançar o carimbó, e ele explicou da forma dele o carimbó. Inclusive, foi uma das melhores apresentações foi a dele. Então, aí eu pedi para ele levar uma fita que ele usou para pregar os cartazes na parede, aqui na secretaria, e eu comentei com os alunos e comecei a emocionar, comecei a chorar, porque de fato foi o que a família não enxergava o potencial dele. E muitas vezes é na escola que esse potencial ele é incentivado, né? Então ele fez uma bela apresentação e ficou marcado para mim e uma lição assim para eu levar para a vida que eles podem. Apesar de desafiadora, a educação inclusiva é fator primordial na inserção da pessoa com deficiência na sociedade. Mas para que essa educação seja realmente efetiva, é fundamental investir na formação continuada dos professores, na estrutura e equipação das escolas e, sobretudo, no apoio familiar, pois trabalhando em unidade é possível defender o ensino de qualidade para todos.